Vixe, gostei da imagem, hein? Apesar de ter perdido domingo, mas esse é o cara, essa é a camisa. Gostei. Apesar de... Mas esse é o cara, né? E essa é a camisa, com certeza. Gente, nós hoje... Hein? E aí, pararam de escrever? Estou vendo mais ninguém escrevendo. Tem o recesso. Ah, porque também vocês estão fazendo lá do Descomplica as redações deles? Sim. Sim, né? Está fazendo direitinho. Então, isso aí. Pelo menos assim, de 15 em 15. Quem está estudando mais, né? Pelo menos se você... É até hoje para mandar. Ah, é, né? Então, ai, que bom. Então, hoje nós vamos falar exatamente da conclusão, que é um ponto que está assim, pegando muita gente. E aí, nós vamos falar dela agora, para não ter problema. Vamos lá. Né? Então, vamos lá. O que é a conclusão? É claro que hoje ninguém mais, eu não acredito que ninguém da banca, né, vai fazer mais a besteira que já fizeram. Mas não sei se vocês se lembram, se já ouviram falar, vocês são novinhos aí no mercado, né? Mas houve uma época que o rapaz tirou, acho que 800 e pouco numa redação, e ele já tinha passado no vestibular de medicina, e ele falou que ele não acreditava que o pessoal lia todas as redações, porque ele via redação de colegas, né, que tinha sido muito boa, a nota não tinha sido tão boa, e alunos e colegas que fizeram redação ruim tinham tirado nota boa. Então, ele foi testar a banca 2 vezes, gente, acho que não sei se vocês já sabem disso, se souber, né, ignora, mas um fez o quê? Um pegou, fez uma introdução boa e fez uma conclusão mais ou menos também. Não, fez a conclusão boa também. Ele tirou 800 e pouco. E no meio do texto, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele fez normal. O segundo, ele colocou uma receita de miojo. Ele falou, por outro lado, vamos ver como se faz o miojo. E aí o parágrafo foi só falando, coloca água para ferver, tarará, tarará. Ah, eu ouvi falar disso. Eu me lembro do ano que foi. E o outro colocou o hino, eu não me lembro se foi o hino do Palmeiras, se foi o hino de São Paulo, foi do time de São Paulo. E também tirou uma nota boa. Aí até foi um escândalo. Né? Acho que a partir daí, eles começaram a corrigir o texto todo. Mas a gente fala o seguinte, já falei, a introdução é a porta de entrada e a conclusão é a porta de saída. É o que vai ficar na cabeça, sabe por quê? Porque a conclusão é muito fácil de ser corrigida. A gente tem critérios, tem os pontozinhos ali para pegar. Então, vamos lá, né? Então, você vai, a gente sabe que vai ser avaliado, né, a sua aptidão em analisar um determinado problema e formular uma proposta de intervenção, aliado com a problemática. Então, você sabe que isso aí eu acho que ninguém mais vai fazer errado. A proposta que você vai fazer vai ser para resolver o problema do tema. Nós já sabemos que o Enem é muito óbvio na nossa cabeça. Se eles pedem uma proposta de intervenção, não é Covid, hein? Peraí. Gente, desculpa, porque eu dei já essa terceira aula seguida, aí falando o tempo todo, né, acaba engasgando. Eles falam aqui em casa que eu não sei respirar. Aí eu falo e respiro, acaba engasgando. Mas vamos lá, desculpa, tá? Então, a gente sabe que se o Enem, se tem lá, que eles pedem uma proposta, a gente sabe que então vai ser sempre um problema, né? E aí?
O erro mais comum na conclusão da redação. Os alunos falam durante toda a redação sobre um assunto e no parágrafo final apontam, né, um caminho tendo outro tema como referência. Então, vocês falam assim, eu não faço isso. Claro que não fazem, mas você sabe que tanto aluno que tira nota, o zero, a quantidade de zero é muito maior do que a quantidade de 1000, então significa que eles erram, alguém erra mesmo, né? Então, se você está falando sobre mobilidade, você vai resolver o problema da mobilidade. Se fala sobre pandemia, vai resolver o problema da pandemia. E por aí vai, né? Então, eu acho que vocês não façam mais. Agora, lembre-se de que a conclusão é uma das partes mais importantes, porque lá ele pede apresentando uma proposta de solução. Então, eles querem que vocês apresentem uma maneira de resolver o problema. Esse será o último contato do corretor com o seu texto. Então, você tem de deixar uma excelente impressão, né? Não fala que a última impressão é que fica, ou a primeira é a que fica. Então, eu falo que na redação são as duas, a primeira e a última. A primeira porque ele vai ler sua introdução e, poxa, quando você pega uma introdução bonita, você já tem certeza de que o meio dele está legal, né? Então, você vai fazer uma introdução bonita e fechar maravilhosamente. Outro ponto, a coesão, olha só, hein? Será especialmente analisada nesse item. Gente, eu tirei isso, foi da cartilha do INEP, não é invenção minha, tá? Nem de qualquer livro. É dele. Então, a coesão será analisada. E aí depois a gente vai ver que coesão é essa. Não é uma questão de defender ardorosamente, determinado ponto de vista. Aqui você não vai defender mais nada. Trata-se de buscar uma solução aplicável, porque também não adianta vir com solução mirabolante, bonita, elegante, mas que não tem como ser aplicada. É igual, por exemplo, se eu for falar da crise agora, da pandemia, né? Eu até coloquei esse tema lá para os meninos do primeiro ano, que é como os desafios para o isolamento social em tempos de pandemia no Brasil. Então, quais são os desafios que podem acontecer? Quais são os desafios que nós temos hoje de buscar superar? O individualismo, porque tem muita gente aí andando sem máscara, né? Andando pela rua de qualquer jeito, tem gente fazendo festinhas, você vira aqui em Ares, o pessoal continua soltando pipa, aquele monte de gente lá no sábado e no domingo, que eu já passei lá e já vi. Quer dizer, são pessoas individualistas, elas só estão pensando no bem-estar delas, estão se esquecendo de que elas ali podem trazer doença para a população, porque vão contaminar um, vão contaminar outro, e vão contaminando, e é tanto que Linhares está batendo recorde aí no estado, né? Para isso a gente presta. Então, individualismo. O outro, um outro desafio, a crise econômica. Não estou falando de empresas fechando, não. Estou falando de gente dentro de casa mesmo, né? Salários que diminuem, a empresa não tem hora extra, está fazendo, né, somente aquelas horas. Por exemplo, funcionário que ganha por comissão, como tem menos gente, está focando, não saia de casa, porque se a gente sai de casa, a gente passa ali na porta da loja, viu uma blusinha na promoção, a gente entra e compra, mas se eu estou em casa, eu não vou comprar. Então, quer dizer, o empregado que ganha por comissão, ele vai ganhar menos. E aí, tá, tudo bem, desafio. Agora, qual a proposta? Aí eu coloco que o governo tem de dar um salário, tem de dar, como é que fala? Propor condição para essas pessoas viverem bem. E aí, dar o salário, oferecer o salário justo. Eu sei que seria o mais viável, mas será que tem condição, o país tem condição de manter essas pessoas por muito tempo pagando esse salário, tá? Então, assim, eu fico pensando nisso, será que há possibilidade disso? Então, a gente tem de ver proposta que realmente é aplicável, né?
Então, o que mais? E não é uma questão de defender, então, mas de aplicar a solução. Bom, a conclusão deve ser sucinta, conter apenas um parágrafo e deve retomar... isso aqui eu estou sentindo falta no monte de redação que eu corrijo. Eu até coloquei aqui vermelho, porque ele tem de retomar, gente. Eu vou mostrar para vocês os exemplos, porque tem alguém de vocês aí, nas redações que eu corrigi, é mais de um aluno, inclusive, ele já vai apresentando, assim, aí terminou o texto, né? Terminou o desenvolvimento. Então, assim, cabe ao governo promover... Aí, tá vendo? Não retomou a ideia principal, que é o tema. Não retomou, já foi direto para a proposta. E está errado, você vai perder ponto, porque está falando, deve retomar a ideia principal. Então, eu vou mostrar também. E agora, a maneira, né, para você fazer isso, bom, nós temos aqui duas, inclusive, aqui eu esqueci de colocar, duas formas de introduzir, de concluir. Uma é a síntese, mas só que essa conclusão aqui, gente, é só para texto expositivo. Qual a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? O texto expositivo é aquele que alguém estava escrevendo e eu coloquei, seu texto está mais expositivo do que argumentativo. Porque se eu começar a falar, por exemplo, da pena de morte. Pena de morte no Brasil, pena de morte é uma solução? Aí você vai dizer, né, vai desenvolver, tá. Então, tá. Aí eu começo assim, a pena de morte é uma prática que já foi usada por diversos povos. Na antiguidade, ela era usada, o meio utilizado por ela era a forca. Quando o indivíduo cometia um delito, ele era condenado à morte. E para isso usava-se a forca. Mais tarde, trocou-se a forca pela quê? Pela guilhotina. Da mesma forma, era usada para os condenados. A guilhotina também foi substituída pelo fuzilamento. E, na contemporaneidade, ela é usada pela cadeira elétrica ou a injeção letal. Diante dos fatos expostos, observa-se que olha a síntese, a pena de morte sempre foi usada em benefício, em detrimento da sociedade, né? Foi usada para punir os malfeitores dos seus erros. Tá vendo? Eu não argumentei nada, eu expus o assunto. Agora, para eu argumentar, eu teria que dizer, pegar aí um filósofo, dizer, o erro... Não, nenhum homem deixou de cometer delitos diante de punições. Nesse sentido, observa-se que a pena de morte não seria a solução para a violência no Brasil, uma vez que observa-se diariamente a reincidência de presos por cometerem novos crimes. Tá vendo? Aí sim eu argumentei. Então a síntese é isso. Bom, o Enem, ele pede, na síntese você retoma a tese, que isso aí tem de qualquer forma, e confirma a sua ideia, foi o que eu fiz. Reforça a posição apresentada no início, deve-se, contudo, evitar redundância ou mera repetição da tese. Tá, isso aí não é para nós, porque a nossa é essa daqui, mais na frente. Mas aqui, ó, proposta, resumo, é importante ressaltar que a proposta de solução deve estar diretamente ligada à argumentação do texto. É preciso propor melhorias para os problemas desenvolvidos na argumentação e não apenas no assunto geral. Então, se eu coloquei duas causas ou dois desafios, eu vou ter de propor algo para acabar com esses dois problemas, né? Então, uma estratégia para você não se perder é reler a introdução. Aí eu vou lá na introdução e vejo quais foram os desafios que eu coloquei. Então, vou propor uma solução para aquele desafio. Quais foram as causas que eu coloquei?
vou propor para ele. E daí, passa o questionamento, você mesmo, né? Tá, eu disse que o problema, os desafios hoje do isolamento social durante o período de pandemia é o individualismo e o que mais? A crise econômica. Então, aí eu pergunto, e daí? O que eu posso fazer para melhorar isso aí, para acabar com esse individualismo? De que maneira eu posso acabar? Aí eu vou buscar os agentes que podem usar, que podem entrar nessa. Bom, a primeira coisa seria a mídia. Eu estou pensando, tá, gente? Seria a mídia. Eu pensei, bom, quem poderia acabar com o individualismo era a mídia. De que forma ela poderia? Propondo campanhas bem convincentes, mas como ela faria essas campanhas, tá vendo? Pelo rádio, pela TV, falando da necessidade da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, aí por meio de palestra, para acabar com o individualismo. E o outro seria a crise econômica. O que eu poderia achar como solução? Também as pessoas, quem poderia fazer isso? A própria família, as outras instituições, ok? Só que agora quem está só podendo falar é mais a mídia mesmo, né? O governo, ações governamentais, as ONGs, por meio da mídia, aí orientar as pessoas a comprarem menos, a economizarem mais, e a partir, né, para outras formas de ganhar mais dinheiro, estou falando uma linguagem bem informal. Então, é isso que você vai fazer. E aí você vai sintetizar suas ideias de forma clara, né? O Enem exige isso aqui de vocês. Gente, vocês estão fazendo redação para entregar amanhã, quem não fez ainda, quem já fez, olha se errou, se acertou. Essas 4 perguntinhas têm de estar presente, tem de ter resposta no texto de vocês, na conclusão, tá? Na conclusão, ela tem que estar lá, muito clara. O quê? Vou preferir começar por aqui. Quem é que vai fazer? É o governo? É a mídia? É a família? É a sociedade? São as escolas? É o Ministério da Saúde? É da Educação? Então, quem vai fazer isso? Agora, o que vai fazer? Tá vendo? Não basta dizer que vai propor palestras, mas de que forma que vai fazer isso daí? E para quê? Então, você vai ter que deixar isso aqui muito claro. Quando você terminar a sua conclusão, veja se você respondeu a essas perguntas. É muito fácil você fazer isso. Você fala, bom, quem é que vai fazer? O governo. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso assim, assim. Mas de que forma que ele vai fazer isso? Como que ele vai fazer isso? Agora, qual o objetivo de ele fazer isso? Então, essa é a forma para concluir a redação do Enem. Tá vendo? O INEP vai olhar isso aí de vocês. O avaliador vai olhar. Gente, eu já até comecei a fazer uma vez um treinamento para a correção do Enem, mas era só porque eu queria saber o que eles cobravam, porque eu jamais quero esse trabalho em janeiro. Deus me perdoe, né? Tem um monte de redação para corrigir. Eu só queria ir até o final, mas aí teve uma que eu esqueci de postar a atividade, aí eles eliminam a gente. Esse ano, se tiver novamente, se abrir, eu vou entrar e vou ver se eu vou até a última etapa para poder ter mais certeza, né, das coisas. Mas use conectivo de caráter conclusivo. Portanto, em suma, desse modo, dessa maneira, nessa perspectiva, assim, logo. Então, você usa um conectivo, mas junto dele você vai fazer isso aqui, Portanto, acredita-se que, entende-se que, nota-se que, percebe-se que, porque aí você vai introduzir o tema da redação. Então, portanto, acredita-se que medidas devem ser tomadas para minimizar o problema do isolamento social em época de pandemia. Dessa forma, entende-se que é necessário acabar ou mitigar, né,
ou minimizar o problema da fome no mundo. Dado exposto, nota-se, portanto, não se esqueça do conectivo. Quando você começa com o conectivo, tudo bem, mas se você não começa, veja se você coloca lá, né? Aí tem aqui as coisas que eu já até mandei esse material para vocês. Hoje eu não coloquei porque eu queria falar disso. Então eu falei, vou ficar repetindo o mesmo material. Então, por isso. Mas na próxima aula tem gramática e vai ter material, tá? A mesma coisa, né? Tendo em vista os aspectos observados, é preciso ter medidas, tá. Do mesmo jeito, é imprescindível que, eu vi 2 redações nota 1000, que a pessoa usou isso daqui. Fácil, necessário que... Então, vamos lá. Não se deve acrescentar informações na conclusão, porque se você acrescenta, significa que você não terminou o seu texto ainda. As informações são para o desenvolvimento e não para a conclusão. Evite. O que você vai evitar? As palavras concluindo, conclui-se que, resumindo, por fim. Porque se você coloca isso, dá-se a entender que nem você está conseguindo terminar seu texto, mostrar que seu texto está concluído. Eu vou ler o seu texto, o seu desenvolvimento, e vi que você fechou. A banca vai fazer a mesma coisa. Quando ela leu a última linha do desenvolvimento, ela vai ver que já está na hora da conclusão. Então, você não precisa colocar essas palavras para dizer que você está concluindo, tá bom? Outra coisa, referir-se ao próprio texto. Esse aqui, eu só vi num texto de um aluno, mas nem foi agora esses dias, não. Fazer isso aqui. A partir dos argumentos expostos no texto, todo mundo sabe que é naquele texto, não precisa falar essa palavra. Diante do que foi explorado no texto, você não vai colocar essa palavra no texto, porque isso é redundante, tá? Também não vai acrescentar nada, né? Porque já falamos sobre isso. A sua conclusão é para você apresentar proposta e não ideias novas. Colocar questionamento, né? Fazer perguntas na conclusão, mesmo, olha, no final, então, pelo amor de Deus, não, em lugar nenhum. Você não vai colocar pergunta nenhuma. Não vai usar reticências, nem etc. Você vai fechar. Você vai usar uma coisa, o governo precisa mandar o salário para o povo, e acabou. Ou o salário e livros, e acabou. Entende? Etc. Não, tá? Parafrasear a introdução, você não vai pegar pedaço da introdução e trazer para cá. Fazer apelos sentimentais, né? Porque a gente está terminando. Então, é preciso, infelizmente, que as pessoas tomem consciência. Não vai usar nada de palavra que vai dar ideia sentimental, meu Deus, nada. Apresentar a tese pela primeira vez, eu já disse que a tese, o lugar dela, né, é lá na introdução. Então, tem gente que lá embaixo só que vai colocar, e o texto não deve deixar pontas, né? Você vai fechar. Não faça proposta vaga, desenvolva. Por exemplo, é preciso conscientizar as pessoas. Gente, como conscientizar as pessoas? Se eu colocar isso, vai ficar vago. Então, é preciso conscientizar as pessoas sobre o perigo do coronavírus, uma vez que ele é um vírus letal. Prova disso são milhares de óbitos diariamente no Brasil, no mundo inteiro. Tá vendo? Então, eu não deixei uma ideia vaga. Se eu colocar sobre o coronavírus, não tem nada, né? A proposta deve ter vínculo direto com a tese. Lembre-se da tarefa a ser cumprida, elaborar uma proposta para o problema discutido. E aí, no Enem, exige uma proposta de intervenção detalhada. Pode acontecer de ela ficar longa. Se ela for bem escrita, não há problema. Agora mesmo uma aluna do terceiro ano, acabei a aula do terceiro ano, ela perguntou, o que é esse detalhado? Detalhado não significa enchendo linguiça, né? Detalhado significa você dizer como vai ser feito, o que vai ser feito de forma detalhada. Já vou te mostrar. Deve se elaborar... Oi, amor, fala. Tipo assim, teve minha professora passada, ela falou assim que não era obrigatório mais você, tipo, botar a tese de novo na parte do final, que aí você deixava mais espaço para detalhar mesmo. Aí por isso que eu não coloco.
Então, só que, deixa eu te falar uma coisa, e você não vê, no INEP eles não tiraram isso, eles não tiraram, para começar. Você vê que teve uma vez aí, em 2017, eles falaram, inclusive, que só queriam a gente. Falaram também na possibilidade, que até o juiz entrou, de não ferir os direitos humanos, que poderia ferir os direitos, a proposta não tinha de levar em consideração esse negócio. Só que isso ficou só no achismo. Eles não mudaram nada, tá? Inclusive, eu vou ver se eu baixo novamente a cartilha do INEP e para te mostrar exatamente, só se mudou este ano, porque até no ano passado eu conferi. Ela estava lá, retomada do tema. Só que você não vai fazer aquela coisa grande. Mas eu tenho uma aqui do ano passado que está bem crescidinho, tá? Então, na dúvida, vamos manter o que a gente não perde, né? Mas porque você consegue fazer também de forma detalhada sem ser tão grande. Você viu o que a cartilha diz? Ó, se ela for bem escrita, não há problema. Isso aqui, ó, é da cartilha, não é meu, tá? Então, deve elaborar uma proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema. Ela deve ser clara, inovadora e, sobretudo, viável. E agora vamos lá. Aqui, eu só vou pegar a tese, tá? É uma comum, que começa a Constituição, né? E essa aqui é de 2018. Não, esse ano que foi a democratização. Qual foi o tema desse ano, gente? Peraí. Algoritmos foi no ano passado. Natália, Mariana, Daniel. Vamos lá, qual foi Foi o tema? 2019. 2019 foi o quê? Essa daqui? Da democratização. Hã? Tá. Então vamos pegar isso. Ó. Embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito do cidadão, percebe-se que na atual realidade brasileira não há cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Tá vendo? A contextualização não tem nada de excepcional. E a introdução também não tem nada de excepcional até aqui, né? Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, a tese está bem clara aqui, tá vendo? A gente já vai ler sabendo que o próximo parágrafo vai falar da concentração das salas de cinema nos centros, né, urbanos, e que se tem a cultura de que cinema não é para pobre, para quem tem dinheiro. A arte, né, não é nem falando a arte em geral. Aí, olha a conclusão. Então, lembrando, a concentração das salas nos grandes centros urbanos e a arte está direcionada aos ricos. Dessa forma, olha o conectivo, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Está vendo? O primeiro período dele é a retomada do tema. Nessa lógica, ao conectivo. É imperativo que o Ministério da Economia, está respondendo a pergunta quem? O Ministério da Economia. O que ele vai fazer? Destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, que está falando que o cinema está concentrado no centro, né? Então, quem vai fazer? O Ministério vai fazer o quê? Destinar verba para a construção de cinema de baixo ou até mesmo de graça, nas periferias. Mas como que ele vai fazer isso? Só destinar verba? Como? Por meio da inclusão desse objetivo na lei de diretrizes orçamentais. Tá vendo? Então, essa verba, ele não vai mandar o dinheiro, ele vai já colocar lá como lei, lá como orçamento. Tá? Então, todo ano, essa verba vai entrar. Então, a construção vai ser por meio de verba, mas a verba que esteja lá já no orçamento, por lei. Agora, para que isso?
com o intuito de descentralizar o acesso à arte, que hoje ela está centralizada nos grandes centros. Então, você viu, ela tem as 4 perguntas respondidas. Quem? O Ministério. O quê? Liberar verbas, né? Como? Por meio de uma lei nas diretrizes orçamentais. E para que isso? Para que o cinema atinja a todos os lugares do país, né? Além disso, cabe, então, esse aqui vai usar 2 agentes, né? Além disso, cabe a quem? As instituições de ensino fazer o quê? Promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças. Agora, como? Mediante autorização e contribuição dos responsáveis, porque também eles não podem levar. Como eles vão fazer isso? Os pais vão autorizar, né? Agora, para quê? A fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Tá vendo? Então, ele coloca todas aquelas perguntinhas nas 2 propostas que ele faz. Então, essa conclusão está completa. Retomada do tema, respondeu as perguntas nas 2 propostas e ele termina, ele ainda fecha. Ó, feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Agora, tem gente que não fecha, para que talvez está se sentindo que está muito grande, vai ultrapassar as linhas, então esse pedaço aqui é mais assim, uma conclusão que a pessoa quer colocar. Se der, se não der, aí tudo bem. Aqui a mesma coisa. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do cortar. Mesma coisa. Agora vamos lá. No entanto, ainda há diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público, está vendo a mesma coisa, basicamente o mesmo argumento da outra, e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso, é necessária uma intervenção, né, que busque garantir. Tá. Aí a conclusão. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Está vendo a retomada aqui novamente? Em 2 linhas e meia, a outra também estava nisso. Nesse âmbito, ao conectivo, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura, você viu? Quem? Ministério da Educação e Cultura. O quê? Promover o maior acesso ao cinema e ao lazer. Como? Por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local. Para quê? A fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Aqui ele só colocou um agente. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude, tá vendo? Previsto por Aristóteles, tá. Então, mas colocou todos os elementos. Retomada, agente, com todas as respostas. A outra, também do mesmo sentido, tá vendo? Essa daqui também achei muito interessante. Essa, ó, durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charles Chaplin atuaram como pós-difusor. Tá. Depois ele vem. No Brasil não há acesso democrático a essa mídia em decorrência das disparidades econômicas nas cidades, as quais fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento e da falta de investimento em exibições populares. Então, a mesma coisa ele vai fazer aqui. Desse modo, é imprescindível democratizar o acesso ao cinema. Olha a retomada. Para isso, do mesmo jeito, a prefeitura, o quê? Disponibilizar experiências cinematográficas à população urbana, como? Por meio de eventos. Aí, ao detalhamento. Eu observei o seguinte, fiquei analisando bem, ó, por meio de eventos de exibição em áreas periféricas, a custos reduzidos,
com o intuito de evitar o processo de elitização. Gente, todas elas têm isso. Vamos fazer isso. A mesma coisa, essa realidade se deve essencialmente a... Quer ver? Olha como ele começou essa. Desse modo, é imprescindível democratizar. Vamos ver essa. Portanto, para efetivar a democratização do acesso ao cinema no Brasil, é importante para o governo. Está vendo? Mas ele retomou e já deu continuidade. Tá? Mas é melhor retomar, pontuar, né? Mas ele retomou. É importante para o governo federal, viu? E sempre assim, ó, sempre retomando desse modo imprescindível. Olha, duas... Deixa eu ver aqui. Peraí, só um pouquinho. Eu apaguei, porque tinha... desse modo é imprescindível democratizar o acesso ao cinema. Olha essa. Ai, que raiva! Peraí. Não. Eu apaguei, mas eu vi duas que ele, assim, terminava e começava igualzinhos. Mas aí vocês viram, gente. Então, ó, retomar, colocar quem vai fazer, o que vai fazer, mas chamando a atenção que quando ele coloca bem detalhado, né? Não vai só citando. Para isso, cabe às prefeituras disponibilizar experiência cinematográfica à população urbana menos privilegiada. Aí, ó, vai explicando como. E que aí pronto, aí não tem problema, né? Da mesma forma, ele fez isso. É importante que por meio de intermédio de subsídios tributários estaduais, forneça a descentralização de salas cinematográficas do território a partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem, com aparato qualificado, variedade de exibições e praça de alimentação, a fim de promover a cultura do cinema, tá vendo? A mesma coisa, ao mesmo tempo, cabe ao Ministério da Cultura, principal órgão intermediador de políticas culturais do país, propor o quê? Propor um vale cinema para aqueles que não possuem renda suficiente para compra, com direito a pelo menos 2 oportunidades mensais, para que o direito aos filmes não seja restrito por critérios censitários. Dessa forma, agora aqui um erro dele, foi até bom ter lido, isso eu nem vi isso no 3º ano. Poder-se-ia não, porque é uma coisa que está no futuro. Então, é poder-se-á, atenuar a desigualdade discutida por Einstein. Então, veja bem, aqui é sempre no futuro do presente, porque o futuro do pretérito é uma coisa que iria acontecer, mas que não vai mais. Assim, compraria o carro se tivesse dinheiro, sairia cedo se não estivesse chovendo. Então, aqui é sempre no futuro, e do presente, não no futuro do pretérito. Foi um erro, acho que estava boa, né? Eles ignoraram. Bom, quem são os agentes? Vai depender daquilo que você vai propor, né? Pode ser o governo, podem ser as empresas, a mídia, a imprensa, jornal, revista, que exercem, né, grande influência sobre a sociedade, né, esses elementos principalmente, as ONGs, as instituições, escolas, igrejas, clubes, tudo isso é instituição, né? A educação de forma geral, a tecnologia, a família, as comunidades e todos os tipos de organizações sociais. Né? Geralmente a gente fica mais preso ao governo, mas a escola também pode, a igreja pode. Agora, o perigo é que pode ser alguém também que não... Você vai ver, né? Então, por exemplo, se for gravidez na adolescência, falar que o governo tem de distribuir contraceptivo, já faz isso. A única coisa que você pode falar é que o governo, né, por meio de verbas, pode aumentar o número de programas ou de propagandas que esclareçam
sobre isso daí. Agora, a família e a escola, eu acho que podem agir de forma mais acentuada. A família, que está ali no contato direto, a escola também está mais diretamente ligada ao menino, no cara a cara, né? Então, você que vai ver, ó, pense nos fatores que agravam ou causam o problema e pense nos agentes que podem ajudar a resolver, tá? E a prova, né, exigirá de você a produção de um texto em prosa sobre um tema. Ordem social, isso aqui depois a gente vai começar a debater mais para frente. Nós vamos começar a debater temas que a gente, assim, será que vai cair o quê? A gente pode debater sobre pandemia, a gente pode debater sobre racismo. Já caiu o racismo? Não, acho que foi só religião, né? Mas que eu acho que eles não vão dar muita ênfase a racismo, não, porque foi muito forte agora. E, e aí eu acho que não vão. Sei lá, mas a gente pode fazer isso também, né? Vocês têm proposta para algum que eu já trago para debater com vocês? Às vezes os meninos, no pré-vestibular no ano passado, falavam, Kita, debate sobre o tema tal, aí eu preparava uma aula com as causas, com a proposta, com o repertório sociocultural que poderia colocar ali. Então, pensem nisso. Qualquer coisa, vocês falam para mim que eu vamos fazer aula juntos, né? Vocês vão me ajudar a produzir a aula para vocês. E aí eu faço, eu pesquiso, mostro dados, tudo direitinho, tá bom? Então, resumindo, o texto é isso aqui, né? O tema, dentro do tema você vai buscar a sua tese, vai buscar os argumentos e a proposta. Agora, lembra que tem um aluno, que eu não me lembro qual era, que está usando mais o texto expositivo. Por isso que eu falei, quando você coloca na tese as causas ou os desafios, aí você vai buscar defender. Por que eu estou falando que a negligência populacional é um problema nesse momento de pandemia? Por que eu estou falando isso? Ao que Durkheim fala lá no Fato Social, né? Que aquilo que eu faço, eu não vivo num mundo isolado. Então, aquilo que eu faço, eu estou afetando a toda a sociedade. Então, eu vou usar, assim, esses argumentos. Então, quando eu saio de casa, fico no meio da rua perambulando, quando eu não uso os elementos necessários para evitar a doença, eu não estou contribuindo para o fim dela. Então, eu estou sendo negligente. É isso que a pessoa tem que fazer, porque tem um colega aí que estava muito só na exposição. Bom, para fechar, que estamos em cima da nossa hora, né? 200 pontos. Quem elabora muito bem a proposta, detalhada, e tá vendo? Direcionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida. Então, elabora bem a proposta, mas não detalha, só que ela está relacionada ao tema, articulada, né? Tá, mas não detalha. 160. Elabora de forma mediana a proposta, mas ela está relacionada ao tema e articulada à discussão. Então, a diferença aqui que é uma proposta mediana. Se eu falar criar lei, gente, tudo fala, tem que ter uma lei. Leis já existem. O que precisa é a efetivação delas. Então, vai mandar criar leis, né? Elabora de forma insuficiente, sabe que não vai resolver problema nenhum, mas mesmo assim ela está articulada, está relacionada ao tema. Só que ela não está articulada com aquilo que você colocou como causa ou desafio. 40 pontos. Proposta de intervenção vaga, conscientizar as pessoas, tá vendo? Isso aí é vago. Bem pobrezinha, né? Só está mesmo relacionada ao assunto. E 0, quem não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta que não seja relacionada ao tema. O nosso tema é futebol e ele bota lá para a educação. Né? Então, na próxima aula, eu não vou trabalhar redação. Já que vocês já estão mandando uma manhã, eu vou trabalhar gramática, senão a gente vai ficar atrasado. Enquanto isso, vocês vão pensando numa proposta que querem que eu debata com vocês. Isso aqui, tá? Esse tema assim está meio difícil, só que você vai me dar, falar com antecedência,
Por exemplo, segunda-feira você traz um tema para mim. Aí na próxima aula, eu debato com vocês. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Vamos continuando estudando. Se Deus quiser, é a última vez que vocês vão ver a minha cara esse ano. No ano que vem, eu quero vocês tudo longe de mim. Ó, fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Natália, Vívia estava aí também, né, Vívia? Tchau, meus amores. Tchau, Vívia.